estou aqui novamente trazendo um vídeo hoje que infelizmente não é muito legal. O assunto não é dos melhores, mas é muito necessário. Eu decidi gravar essa série de vídeos. Serão, acho que 5 vídeos ao todo, contando relatos de famílias perigos no au pair, que nada mais é do que famílias abusivas que abusam psicologicamente ou fisicamente das au pairs, que não deveriam estar nesse programa, mas infelizmente estão, e que infelizmente não são poucas. Eu decidi trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, porque eu sempre falo da minha experiência como algo muito positivo, porque realmente eu tô muito feliz aqui, minha família é maravilhosa, então minha experiência tem sido incrível, mas infelizmente não é sempre assim. 2 desses relatos, inclusive, são de amigas minhas, então eu acompanhei de perto. E eu sei que existem famílias muito ruins e eu queria compartilhar aqui com vocês também esse lado. Principalmente pra quem tá querendo vir ou pra quem tá pesquisando sobre e acha que é tudo mil maravilhas, que é um conto de fadas, que é tudo incrível, porque infelizmente não é. E a gente tem que manter os pés no chão e ter consciência de que, infelizmente, coisas ruins podem acontecer. E assim, a gente dá muitas dicas, né, de como encontrar famílias e como filtrar essas famílias pra ter certeza de que você não vai acabar indo pra uma família perigo. Mas infelizmente esses relatos mostram que às vezes você pode conversar durante meses com a família e ela pode ter todos os benefícios que você quer e mesmo assim ela pode acabar sendo uma família ruim e abusiva no final das contas. Então, o primeiro relato é muito pesado mesmo. Então, se você tem algum tipo de gatilho com assédio sexual, eu aconselho você a não assistir esse vídeo ou assistir até o seu limite, porque pra mim esse relato foi bem pesado, tanto quando eu estava lendo ele pela primeira vez, tanto agora contando pra vocês. Ele é um relato bem absurdo e a gente sempre acha que esse tipo de coisa não vai acontecer com a gente, mas ler assim mostra que infelizmente tá mais perto do que a gente imagina. Então, este é o primeiro relato. Bom, como eu disse sobre a conversa com as famílias, eu conversei pouquíssimo com a minha família. Eu conversei com eles, sei lá, durante 2 semanas antes de fechar o match com eles. E depois disso a gente conversou mais pouquíssimas vezes durante os meses entre o meu match e o meu embarque. E mesmo assim eu dei a sorte deles serem realmente o que eles mostraram nas chamadas de vídeo pra mim. O que não foi o caso dessa menina. Ela conversou com a família por vídeo durante 4 meses. E isso é muita coisa. Você acredita que em 4 meses você conhece o suficiente da pessoa pra chegar aqui e não ter nenhum susto muito grande. E eles tinham todos os benefícios que ela queria, eles não tinham curfew, que é o horário de voltar pra casa, que muitas famílias colocam e é bem absurdo. Eles tinham um carro só pra ela, eram apenas 2 crianças nas idades que ela queria. Ela não iria trabalhar de final de semana, enfim, era tudo que ela procurava numa família. Com um único detalhe, que os avós das crianças passavam algumas semanas do ano lá com eles. Mas ela não achou que isso seria um problema muito grande, porque ela acreditou que não faria muita diferença no dia a dia dela. Assim que ela chegou aqui, ela percebeu que o avô fazia alguns comentários um pouco estranhos e que acabavam deixando ela desconfortável. Por exemplo, falar algumas coisas sobre brasileiras, algumas coisas não muito boas sobre brasileiras, querendo insinuar algo a mais, fazendo comentários sobre o corpo dela, fazendo perguntas meio indiscretas e um pouco invasivas, e esse tipo de coisa. Ela chegou a conversar com a LCC dela, que é a coordenadora local que a gente tem aqui, e a LCC falou pra ela que eram coisas normais, que ele só tava tentando puxar assunto, que ela devia só interagir, ignorar as coisas que ela não gostava, mas seguir o baile, e é isso. Já começou a merda aí, né? Mas enfim, quando você acaba de chegar aqui, as coisas são muito loucas, porque quando a gente vê essa situação de fora, a gente imagina, nossa, mas se eu chegasse lá e acontecesse isso comigo, eu nunca iria aceitar. Mas quando você tá aqui, é completamente diferente. Ainda mais se a sua coordenadora te fala que não tem nada demais. Porque você pensa o quê? Nossa, mas sei lá, eu tô na casa de pessoas que eu não conheço, eu tô na casa deles,
Eu não sei como eles são, eu não sei exatamente o jeito deles. Eu não entendo completamente a língua, porque não é a minha primeira língua, então talvez eu possa ter entendido alguma coisa errado. Talvez eu esteja exagerando, seja só realmente a cultura deles ou o jeito deles, eu esteja sendo louca. Então, assim, quando você tá aqui, as coisas são bem diferentes. Então, obviamente, ela não falou mais nada sobre isso e começou a tentar evitar ele o máximo que ela podia. Em algumas ocasiões, ele chegou a fazer comentários na frente da própria filha, que seria, no caso, a mãe das crianças, e teve até uma briga entre eles dois e a menina assistindo tudo. Onde a filha falou que não eram comentários legais, que eram absurdos, e ele disse que a própria menina não se incomodava, então que ela não deveria se incomodar, porque a menina gostava, já que ela nunca tinha falado nada sobre. E acredito que todo mundo que já tenha passado, infelizmente, por uma situação de assédio, sabe como é essa sensação de, eu não falei nada, então provavelmente ele vai achar que eu gostei, e ele vai continuar fazendo, e a culpa é minha por não ter falado nada. Mas muitas vezes a gente simplesmente não consegue falar nada. A gente simplesmente se cala. Ainda mais no au pair, que envolve todo o contexto, como eu já falei, de você estar na casa deles, você estar em um país diferente, você estar em fase de adaptação. Então é tudo muito complicado. E ela começou a ter esse sentimento de culpa. Até que chegou um momento que as coisas começaram a ficar piores. E ele chegou ao nível de toque. Então teve um dia que depois do expediente, ela decidiu ir pra academia. Eles tinham uma academia no porão da casa. Então ela terminou de trabalhar e decidiu ir pra essa academia pra malhar. E ele, com a desculpa de que ele era um atleta quando era mais novo, foi com ela pra academia porque ele queria ajudar ela a malhar. Além dos comentários, nesse dia ele chegou a tocar ela em partes inapropriadas do corpo dela, fazendo comentários sobre a academia, como se isso fosse completamente normal. E ela, no meio disso tudo, começou a pensar que ela poderia estar exagerando, que talvez ele realmente só quisesse ajudar, que talvez não tivesse maldade. E acredito que vocês saibam como fica a cabeça de uma pessoa quando ela passa por esse tipo de situação. Até que chegou um dia que a host mom dela pediu pra ela ir no mercado com a criança e o avô. E ela não queria ir, obviamente, mas quem é au pair sabe que às vezes a gente não tem muita escolha em algumas coisas. Então ela aceitou e ela acabou indo. E durante a saída no mercado, ele encoxou ela várias vezes enquanto ela tava, tipo, empurrando o carrinho. E ele ficava encoxando ela repetidamente. Não eram coisas tipo, ele esbarrou e encoxou. Ele foi tentar e encoxou. Não, ele realmente estava explicitamente, não sei se essa palavra existe, ele realmente estava encoxando ela de forma explícita. E ela tentando se esquivar, tentando sair de perto, e ele continuava. E enquanto eles estavam indo embora, no carro, ele disse pra ela que se ela contasse pra alguém o que tinha acontecido, ele iria matar ela. E obviamente ela se calou, ela disse que não iria contar pra ninguém, que nada tinha acontecido. E ela não sabia mais o que fazer, então ela decidiu que ela queria sair daquela casa. No momento ela decidiu que ela queria voltar pro Brasil, na verdade, porque ela tava passando por uma situação muito absurda. E pra ela a melhor situação seria voltar pro Brasil. Então ela decidiu que até o final da semana ela iria falar com a família, ia sair da casa e ia voltar pro Brasil. E aí no começo dessa mesma semana, ele pediu ajuda pra ela pra levar umas caixas pra garagem da casa. E ela disse que não, porque ela tava com as crianças. Ela usou essa desculpa de que, eu tô com as crianças, agora eu não posso. Mas a mãe da família, a mãe das crianças, disse, não, pode ir, eu fico com as crianças, vai ajudar ele. E aí, mais uma vez, ela teve que ir, ela se sentiu coagida a falar que sim, e ela não queria expor ainda o que estava acontecendo, ela tava com medo e tudo mais. Então, ela foi, e na garagem não tinha câmera, e quando chegou lá, ele tentou agarrar e beijar ela. E aí, esse dia foi, assim, o ápice, né, de tudo, e foi quando ela realmente decidiu que ela ia embora o mais rápido possível. E aí ela entrou em contato com a LCC novamente e disse que ela queria voltar pro Brasil. Ela não ia expor os acontecimentos. Ela só disse que queria voltar pro Brasil, mas como ela tava muito aflita e não tava bem, a LCC acabou perguntando e perguntando e perguntando, e ela acabou contando o que tinha acontecido, ela expôs toda a situação. Então foi assim, em questão de 4 horas, ela arrumou todas as coisas dela e saiu da casa. Uma conhecida foi buscar ela. E foi isso, em 4 horas ela falou com a LCC, arrumou todas as coisas, pegou todas as coisas e simplesmente foi embora. E aí ela expôs tudo acontecido pra agência.
No final, ela acabou decidindo trocar de família, ela desistiu de voltar pro Brasil, ela decidiu tentar novamente. Ela acredita que a família tenha sido expulsa do programa. Esperamos todos, acredito que eles realmente tenham sido expulsos do programa. E ela diz que ela ainda sente medo dele encontrar ela e fazer alguma coisa, porque eles são uma família muito rica, então, assim, um dos motivos que ela tinha medo de expor toda a situação era esse, porque ela é simplesmente uma au pair brasileira, enquanto ele é um milionário americano que tem muito mais influência do que ela. É absurdo como assédio é uma coisa normal, é uma coisa cotidiana. Acredito que todas as mulheres entendam o que eu tô falando. A gente passa por situações de assédio todos os dias, sejam situações pequenas, sejam situações grandes como essa, e é sempre a mesma coisa. A gente nunca consegue reagir da forma que a gente imagina que a gente vai reagir se a gente passar por isso. Pode parecer que não, mas não ter 100% do idioma faz muita diferença em questões, em situações de abuso. Porque às vezes você não sabe como falar, você não sabe como se expor, e você não sabe se você entendeu certo, se você entendeu errado, se é coisa da sua cabeça. Então, assim, até pra mim, que tô numa família incrível, que tô tendo uma experiência ótima, tem muitas coisas que eu passo aqui, coisas cotidianas que eu passo, que são muito difíceis, porque o contexto total do au pair é muito difícil. Ele faz com que todas as coisas sejam muito mais difíceis do que o normal, sabe? Então, passar por uma situação de abuso e assédio desse tipo, acredito eu, graças a Deus eu não passei por isso aqui, mas acredito eu que seja muito, muito, muito pesado. Enfim, só resta nós torcer que ela agora tenha encontrado uma família boa, que esteja numa situação melhor, que as coisas melhorem e que ela consiga passar por isso, superar isso. Acredito que ela tenha sido muito forte, tanto por ter passado por tudo isso, tanto quanto por ter decidido continuar, quanto por ter decidido expor essa situação pra todo mundo, pra alertar as pessoas. Desejo força pra passar por esse momento. E desejo muita sorte agora na sua nova família. E mais um recado pra quem tá assistindo esse vídeo porque tá pesquisando sobre o au pair, ou porque tem vontade de vir, porque é seu sonho vir pra cá, mantenha os pés no chão. Sério. Eu só queria expor esse outro lado exatamente para as pessoas entenderem que não é um mar de rosas. Você pode sim encontrar uma família boa, existem famílias boas sim. Você pode dar sorte de ir pra um lugar legal, com uma família legal e ter uma experiência maravilhosa, mas infelizmente a gente tem que saber dos riscos, a gente tem que saber o que pode acontecer, a gente tem que saber que não é 100% certo que sua experiência vai ser boa e que muitas vezes, infelizmente, coisas ruins acontecem. Acredito que vir preparado te ajuda muito, porque se você vem e você não espera que esse tipo de coisa vai acontecer, é muito mais difícil passar por isso. Então, é isso. Continuarei trazendo esses relatos. Temos outros relatos não sobre assédio sexual, mas sobre abuso psicológico, sobre abuso físico, agressão física. E espero que vocês gostem de acompanhar esse outro lado. Obviamente, ninguém vai gostar do tema do vídeo, porque não é um assunto bom, não é um assunto legal de falar, mas infelizmente é um assunto que a gente precisa falar sobre, a gente precisa expor. Então, espero que vocês gostem, espero que isso ajude vocês nessa decisão do au pair, ajude vocês a conhecer a realidade do programa e entender que, infelizmente, pode acontecer e que isso não deve ser um obstáculo, isso não deve ser um motivo para você desistir, isso é apenas uma preparação para o que pode acontecer quando você chega aqui, porque é uma roleta russa. A gente nunca sabe o que nos espera quando a gente chega aqui. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo.